Eu, quando comecei meu ministério, eu pregava, baseado no que Jesus diz lá, o ladrão vem para roubar, e matar e destruir. Eu dizia, o diabo quer roubar a sua família, o diabo quer roubar a sua saúde, o diabo quer roubar o seu dinheiro. Eu descobri que não é isso que ele quer roubar. Isso é um meio que ele usa para tentar chegar a um fim. O que ele quer roubar é a sua comunhão com Deus. O que ele quer roubar é a sua fé. O que ele quer roubar de você é um lugar seguro. Pensa no lugar mais seguro do mundo, é o colo de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ninguém pode arrancar da minha mão. Quando você vai para o colo de Deus, irmão, não tem quem possa te arrancar de lá. Não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno, não tem para ninguém. Paulo diz, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então não há nada nem ninguém que nos arranque do colo do Senhor. No entanto, Deus não nos fez reféns no seu colo. Ele não obriga a gente a ficar lá. E o único que tem o poder de tirar você de lá é você mesmo. O diabo não pode te tirar de lá, mas ele sabe que você pode sair. Qual é o jogo sujo, barato, mesmo o antigo jogo dele de sempre? Indispor seu coração contra Deus. Para que você desça do colo de Deus e seja encontrado nesse lugar onde você acaba sendo ferido e atingido pelo propósito inicial do próprio Satanás. E muitas vezes o que nós não entendemos é que essas circunstâncias contrárias, elas nos refletem uma ideia de abandono de Deus. Uma ideia que eu e você jamais deveríamos aceitar. A Bíblia diz que Deus é fiel, mesmo quando eu e você não somos. A Bíblia fala de um Deus que jamais nos deixará. A Bíblia ainda fala de um Deus que tem o poder de usar essas circunstâncias para trabalhar em nosso favor e não necessariamente contra nós. Eu e você precisamos entender que a fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita. Tem muita gente que a maneira dele relacionar com Deus depende das circunstâncias. Quando a vida de Jó começa a desmoronar, a mulher dele vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Sabe o que ela está dizendo? Deus é bom e vale a pena enquanto está cuidando da gente, enquanto está dando tudo certo, enquanto ele está dando o que a gente quer. Se o negócio enfeiou, vira sua boca, fala contra ele, morre de uma vez, desista de tudo. E essa tem sido a fé de muita gente. Jó vira e fala para sua mulher o que muito marido já quis falar para a sua. Você fala como uma louca, ele diz. Ele diz, ainda que ele me mate, eu o louvarei. O que ele está dizendo? Pode até parecer que ele quer me matar, que ele quer acabar com a minha raça. Mas Jó está dizendo lá no fundo, irmão, a fé sabe. Sabe que Deus está interessado não em me destruir, nem em te destruir. Através do profeta Jeremias, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está dizendo, quem sabe o que eu penso a seu respeito sou eu, não é você. Ele diz, os meus pensamentos são bons a teu favor. Eu quero o melhor para você, Deus está dizendo, mas qual é o jogo do diabo? Tentar nos indispor contra Deus. Agora, a fé sabe que Deus é fiel. Jó consegue declarar, ainda que ele me mata, ou que pareça que ele esteja me matando, eu vou louvá-lo. Mas ao mesmo tempo, querido, a fé, ela não desiste. Ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Sabe o que Jó está dizendo? As circunstâncias vão mudar. Quem não muda é o Deus em quem eu acredito. E nós precisamos aprender a declarar como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Não é no que nós estamos crendo, é em quem. É a pessoa, que ela é digna de confiança. Por favor, diga amém. Agora, quando entendemos isso, querido, o nosso posicionamento muda. E a gente tem que ter uma fé inabalável, mesmo no meio de circunstâncias que nós não entendemos. Porque ensinar essas coisas se tornou importante para mim. Em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que me trouxe muito questionamento. Eu estou vivo só por um milagre. Declaração dos médicos, enfermeiros, que não eram cristãos, não era nem minha. Mas mesmo tendo sobrevivido de uma forma milagrosa, todo mundo dizendo que teu santo é forte, alguém vela por você, aquele linguajar todo de quem não entende a palavra de Deus da mesma forma que a gente. Eu lembro que eu tinha um questionamento enorme. Eu dizia, Deus, por que é que o Senhor permitiu isso? Eu dizia, na verdade, o tempo todo eu dizia para Deus, tenho certeza que isso foi coisa do cão, foi coisa do diabo. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Falei, ou minha ou sua. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu. Eu dizia, por eliminatória só sobrou você. Eu dizia para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância. Não fui eu, o Senhor sabe que não fui eu. Apesar que nessa hora você tem que lidar com aquela turma, tipo os amigos de Jó, que eu prefiro chamar de os amigos da onça. É gente que está o tempo todo tentando fazer de você o culpado. Não, mas tem algum pecado oculto. Tem alguma coisa que você não confessou. Né? Sempre tem alguém, irmão, querendo explicar o que não entende. Eu lembro de alguém que me perguntou, mas vocês oraram antes da viagem?
Teve um dia que o irmão falou, tem certeza que não tem pecado? Eu falei, estou quase pecando, é agora, vou voar no seu pescoço, miserável. Aí o cara me perguntou, vocês oraram antes da viagem? Eu falei, irmão, a gente não orava só antes da viagem, a gente orava a viagem inteira. O dia do meu acidente, a gente estava 6 horas orando dentro daquele carro, sem parar. Pensa numa reunião de oração ambulante, irmão. Não estou falando de oração discreta, não, daquelas barulhentas, gritada, né? Eu não agito. Pensa numa reunião de oração. Não foi falta de oração. Não tinha nenhum pecado oculto, escondido. Mas eu dizia, Deus, isso foi coisa do inimigo. Mas eu dizia para Deus, eu quero saber por que é que o Senhor permitiu, porque não fui eu que permiti. Então só sobrou o Senhor. E o pior é que o tempo todo de questionamento, tudo que eu tinha era silêncio. Irmão, pensa numa coisa que me judia o silêncio. Principalmente quando eu quero discutir com alguém. Quando casei, falei para minha esposa, ela é muito dócil, o barraqueiro lá em casa sou eu. Um dia eu falei para ela, se você me ama, briga comigo. Porque às vezes eu queria discutir no sentido de argumentar, ela dizia, não, deixa. Eu dizia, deixa não. Pensa numa coisa difícil para mim, é o silêncio. E quanto mais eu orava e pedia uma explicação para Deus, mais silêncio. Irmão, eu já aprendi algo, Deus não deve satisfação para mim e para você. Muitas vezes ele fala porque ele quer, mas ele não deve satisfação para mim e para você. 1 ano e 3 meses se passaram. Eu estava numa crise enorme, eu não tenho tempo para falar disso. Mas eu lembro que depois de 1 ano e 3 meses, eu tive uma experiência que foi muito marcante. No dia da minha ordenação ao ministério pastoral, até esse acidente, eu estava no ministério só, itinerante, viajando o tempo todo, pregando, servindo muitas igrejas, mas não envolvido na igreja local. E durante aquele ano, Deus falou várias vezes ao meu coração, para as viagens, eu quero que você vá pastorear. Eu dizia para Deus, não vou não. Eu sou filho de pastor. Eu não gostei do que eu vi. A experiência, né, com a estrutura da época em que eu era garoto, eu dizia para Deus, eu posso ser qualquer coisa, menos pastor. A última coisa que você na minha vida é pastor. Hoje eu digo que eu já cheguei no fim da linha. Já cheguei na última coisa. Mas naquele ano eu lutei contra isso. Eu acredito que se eu tivesse cedido, as coisas não precisariam ter acontecido como aconteceram. Eu acredito que isso só acontecia em função da minha própria rebeldia. Mas a verdade é que aquele ministério estava assim, bombando. Eu com 19 anos de idade, querido, eu estava falando em ginásio cheio para 2, 3 mil pessoas. Fazendo 2, 3 cidades por semana. A gente viu uma manifestação assim de curas e milagres na época de um sopro de Deus na nossa nação, que era um negócio extraordinário. Quando o ano de 93, que foi o ano do acidente começou, a gente tinha, eu digo a gente que eu trabalhava com o pastor Harold, à frente da comunidade de vida, lá em Guarapuava até hoje. A gente tinha a agenda do ano inteiro cheia. 94 a gente não abriu nenhum tipo de convite, era só para atender os convites internacionais. A coisa estava bombando. A gente estava muito empolgado com o que Deus estava fazendo. E esse acidente aconteceu no auge. E foi depois da parada desse acidente que eu acabei cedendo. Me mudei para Guarapuava, aceitei o pastorado e minha vida passou por uma reviravolta. Agora, 1 ano e 3 meses depois do acidente, depois de quase 1 ano sendo provado no trabalho lá, nós estamos sendo ordenados ao ministério pastoral e muitas palavras proféticas começaram a ser liberadas. Todos os pastores que impuseram as mãos, eles começaram a liberar palavras proféticas muito fortes, muito precisas. Mas o Francisco, nosso Chicão, que está aqui sentado, foi quem rebentou a boca do balão. Falou de segredos do meu coração, de uma forma como eu nunca vi ninguém falar. Eu lembro que eu fiquei impressionado. Depois de um tempo fui conversar com ele. Falei, cara, que profecia foi aquela aquele dia? E ele falou para mim, não, aquilo não foi uma profecia. Eu falei, se não foi profecia, foi o quê? Nunca vi alguém falar dos segredos do coração do outro como você falou aquele dia. Ele falou, não, a hora que eu impus as mãos sobre você, eu tive uma visão. Ele diz, e foi um anjo de Deus que falou comigo. Foi um anjo de Deus que me contou aquelas coisas e eu fui contando para você. E resumindo a história, o Senhor falou com o Francisco naquele dia. Eu entendo hoje a preocupação que ele tinha, porque eu digo que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. Era muito novo, solteiro, imaturo, nem eu teria botado a mão na minha cabeça, talvez. Teria dito, vamos esperar um pouco mais. Mas o Francisco estava preocupado e uma das coisas que o anjo falou com ele foi, olha, uma preocupação no seu coração a respeito desses ministérios, apontou para nós os 3, mas ele falou para ele, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos do Senhor. Estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não há motivo para que você se preocupe. E depois de tranquilizar ele, genericamente com nós todos, o anjo apontou para mim e o caldo entornou para o meu lado. E o anjo de Deus disse para ele, quanto porém a este? E essa foi a parte que eu não gostei. Porque o anjo disse assim, ele é rebelde.
E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Pô, irmão, o anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, de homem valente. Para mim, rolou só um rebelde. Eu me rebelei para tentar provar que não era rebelde, mas não adiantou. E diz, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. O anjo diz, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo diz, diga, porém, por que Deus o permitiu? E essa é a hora que quase 23 anos depois do episódio, da palavra profética, quase 24 depois do acidente, eu ainda sinto vergonha de ter contado essa história. Porque eu passei mais de um ano em crise, questionando a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Por mais que eu não tivesse coragem de verbalizar por medo de pecar lá dentro, o sentimento, o pensamento que represava lá dentro de mim, não deixava de ser verbalizado, era Deus, onde é que você estava quando eu mais precisei de você? O que adianta eu ver milagre para os outros e não ter visto o seu cuidado? Aí tinha gente dizendo, não, mas foi um milagre Deus te guardar. Eu pensava, milagre por milagre. Por que o senhor deixou o carro cair lá na ribanceira para depois dizer, eu te guardei? Dizer, não era mais fácil arrumar o carro na estrada do que deixar, ó, você se lascou todo, mas fui eu que te guardei, tá? Então, eu ficava questionando isso tudo. E nessa hora, a palavra dada foi, diga, porém, por que Deus o permitiu. E o anjo disse, o ministério dele, apontando para mim, falando para o Francisco, estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. O anjo diz, era só uma questão de tempo. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E naquela hora o anjo diz, nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade, antes que chegue a hora de liberá-lo novamente para correr não só o Brasil, mas as nações. Irmão, eu achava que aquele vai liberar novamente a ser 1, 2 anos. Foram 9 anos esperando para voltar a viajar. Mas nesses 9 anos foi que eu comecei a entender um pouco dessa verdade de como Deus precisa trabalhar comigo e com você. E é irônico, mas eu gosto de dizer isso hoje. O diabo foi uma bênção na minha vida. Porque o cabeção, quando ele tem uma permissão, ele vai que nem urubu na carniça. Ele achou que de alguma forma conseguiria trazer prejuízo. Deus usa um prejuízo material para produzir algo diferenciado na minha vida, para me colocar de volta nos trilhos, no eixo do qual eu nunca deveria ter saído. E eu comecei a entender a partir disso, querido, da soberania de um Deus. Eu não acredito que eu tinha que ter passado por isso. Se eu tivesse parado antes, talvez nada disso teria sido necessário. Se eu tivesse sido sensível ao Senhor e obedecido Ele antes, talvez não precisasse passar por um processo doloroso. Mas ainda assim, eu gosto de dizer, Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Deus foi criando oportunidades para que eu não me perdesse fora do plano e do propósito dEle. Mas hoje a razão pela qual eu sinto vergonha de contar a história, querido, é porque enquanto eu estava acusando Deus de abandono, na verdade Ele estava me protegendo. Enquanto eu estava dizendo, onde é que você estava que não cuidou de mim? Na verdade Ele estava era cuidando de mim. Chegará um dia, querido, onde nós vamos entender coisas que hoje nós não entendemos. O Senhor falou comigo e disse, eu te deixei entender o que aconteceu nesse acidente. Porque eu quero que você use isso como uma ilustração, eu quero que você ensine isso. Eu quero que você pregue isso por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações. Chame as pessoas a um lugar de confiança, no meu cuidado, no meu governo, na minha soberania. Chame a minha igreja a um lugar de fé e de uma confiança cega se for necessário. Mas o Senhor disse, você vai passar por outras circunstâncias que você não vai ter explicação. E você vai ter que confiar. E eu tenho aprendido, querido, a confiar nesse agir invisível de Deus.